eu acho que isso tudo é meio que estratégico, né? O Bolsonaro, ele é uma ferramenta de um grupo que tem por trás dele que desenha essas ações. E mesmo que as ações, por vezes, deem errado, eu não acredito nunca que elas são assim a esmo, que elas não têm por trás algum tipo de intenção, né? Então... O que você acha que ele está querendo agora, Eduardo? Porque, olha só, o Trump, que é o crush dele, já voltou atrás, já botou os Estados Unidos em quarentena de novo, quer dizer, acabou o discurso da cloroquina e o Bolsonaro continua batendo. Agora fica até difícil para ele voltar atrás, né? Não tem como. Né? Eu vi até vocês falando da cloroquina, tem até o Bolsonaro falou, né, que a França, para a gente ver como o que é um fake news, né? Ele falou que a França já fez um estudo e que tratou 80 pessoas e que 78 se curaram, uma morreu e a outra ainda está na UTI, etc. E o que existe de notícia declarada oficialmente há 2 horas atrás pelo governo francês foi que os estudos que estão sendo feitos com vários medicamentos vão ter os seus testes consolidados e resultados feitos com mais de 3.000 pacientes em toda a Europa no final dessa semana. E os medicamentos que foram testados foram a cloroquina, o interferon, o remdesivir, que é utilizado para o ebola, e o lopinavir, que é utilizado para o HIV. Então, essa é a notícia verdadeira. Olha a diferença entre a notícia verdadeira e a notícia que ele passa em rede nacional, né? E aí, o que fica muito claro, né, é que o seguinte, a estratégia do Bolsonaro, ela é uma estratégia baseada o tempo inteiro no seguinte preceito, unir através do ódio, né? Então, ele precisa sempre de um inimigo em comum para poder unir as pessoas. Então, durante as eleições, o inimigo foi o petismo, né? Então, foi Lula e o PT o inimigo, os vermelhos, os terroristas e etc. Depois da eleição... Comunistas, né? Isso, os comunistas, perfeito. Depois da eleição, ele precisou achar um outro inimigo, e aí ele achou como inimigo, né, o Congresso e o Supremo Tribunal. Então, virou esse inimigo em comum de fazer os bonecos, fazer as movimentações e etc. e tal. Agora, o novo inimigo em comum que ele arranjou foi essa história do confinamento, da quarentena. O que ele só não diz para as pessoas é que a raiva que as pessoas estão, e ele tem realmente essa habilidade, né? Eu acho que cada chave encaixa com uma fechadura no mundo, né? E o Bolsonaro é aquela chave que encaixa no ódio. Então, o grande desafio, é verdade, no ódio de cada um de nós. Então, o grande desafio do Bolsonaro é tentar perceber com o que nós estamos com ódio. Esse é o desafio que ele tem o tempo inteiro. Quando ele acha no que a gente está, o que a gente está odiando, ele vai com tudo para aquilo ali para poder se conectar. E ele conecta com esse ódio que as pessoas têm, porque ele é essa chave do ódio. E ele viu o seguinte, olha, eu tranquei todo mundo em casa, trancamos todo mundo em casa, só que a gente, diferente do resto do mundo, a gente não deu nenhuma solução. A gente não anunciou nenhum pacote. O mundo inteiro fez isso. A Índia fez em 36 horas, vários países fizeram em 24 horas, outros fizeram antes de trancar as pessoas em casa. O único país do mundo que não fez isso em 10 dias foi o Brasil. E as pessoas começaram a ficar com ódio do confinamento, porque as pessoas precisam, enfim, sobreviver. As pessoas não têm dinheiro, como nós que estamos aqui participando, a gente tem alguma poupança, a gente tem alguma coisa para vender, tem um carro para vender, tem um tio para pedir ajuda, a maior parte do Brasil não tem isso. E aí, o que ele fez? Eu vou conectar com o ódio dessas pessoas. Então, o objetivo dele agora é conectar com esse ódio que as pessoas estão desse confinamento por medo, por insegurança absolutamente legítima e tentar uni-las em torno... E aí ele não precisa unir todo mundo, Fábio. Ele precisa dessa base dele constante de 30% para poder ir mantendo o jogo rolando, né? Eu tive uma conversa será que boa tem 30%? Edu, olha só esse negócio que eu estou botando na tela aí. Isso é uma matéria do jornal O Globo de hoje, dizendo o seguinte: Guedes propõe manter regras do Fundeb para beneficiar a saúde. O ministro está propondo aí usar o dinheiro da educação para transferir isso para a saúde. Tem uma proposta do Fundeb que termina esse ano, de renovação do Fundeb, que prevê a duplicação dos recursos que o governo tem que investir na educação de base. Mas não foi só isso que ele falou. Quer ver só? Vou mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. O Guedes está dizendo que, como cidadão, ele quer ficar em casa. Então, quer dizer, está contrariando também o chefe aí, né, o Eduardo? O Guedes, para mim, protagonizou
o maior espetáculo do terror nesse final de semana, para mim. O Brasil inteiro desesperado para saber como vai sobreviver ao que está acontecendo, e Guedes, depois de sumido, me participa de uma reunião da XP verdade. com investidores de casa. É inacreditável que a reunião dele não seja com os sindicatos, com os pequenos agricultores, com líderes das comunidades da periferia, com as entidades que representam os trabalhadores, com nada. É inacreditável que depois de uma crise onde desde o primeiro dia existem dezenas de bilhões de reais para o mercado financeiro, Guedes faça a primeira aparição deles com uma reunião depois de um longo tempo com os investidores da XP. Isso, para mim, é imperdoável. Eu não gosto de usar essa palavra, mas isso, para mim, é imperdoável, entendeu? Olha só, deixa eu te mostrar aqui, então, o que é que ele está dizendo, o que estão dizendo os jornais de hoje. Olha aí, ó, como cidadão, quero ficar em casa e manter o isolamento, afirma Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou não haver dados nem na sua pasta, nem no Ministério da Saúde para sustentar que já chegou o momento de relaxar as medidas de restrições às circulações para combater o coronavírus no país. Segundo Guedes, é possível manter a quarentena por um tempo se algumas atividades básicas e de abastecimento de alimentos e produtos médicos estiverem funcionando. Quer dizer... Deixa eu só fazer um comentário aqui, Fábio. Pode, não tira ela da tela, não, só para mostrar uma coisa para as pessoas. Porque é interessantíssimo como é a tortura, né, psicológica, como é a chantagem que os economistas fazem com a população, né? Então, por exemplo, economia suporta quarentena em até 3 meses. Que economia é essa? O que acontece? 3 meses ela vive, depois de 3 meses a economia morre? O que é um ser, a economia, que morre daqui a 3 meses? As pessoas usam a mesma coisa, tipo assim, se não aprovarmos a reforma da Previdência, economia quebra, né? E a gente começa a imaginar a economia sendo meio que um ser vivente que está andando na rua. Pô, diz o que suporta até 3 meses. O que acontece daqui a 3 meses? O Brasil para? E se for 2 meses e meio, não para? O que ele quer dizer com isso? Não tem o que ele quer dizer com isso. É uma chantagem. Sabe o que ele quer dizer? É a chantagem, é isso que ele quer fazer, a chantagem. É uma chantagem barata, e brincando com que as pessoas... tem de medo, por isso que eu digo, é covardia, não tem outra palavra, isso é uma covardia tão grande, é tão feio fazer isso, entendeu? Olha, eu quero só acentuar, eu que não entendo nada de economia, mas eu entendo alguma coisa de política, então eu vi, desde o governo Temer, desde o começo do governo Temer, a reiteração de uma mentira. A mentira é sempre a mesma. Olha, você faz o que eu falo, que eu te devolvo aqui um período de prosperidade. Parece o Malaquias 3:10 da Bíblia. Sabe, assim, tudo que foi feito, pejotização da economia, o rompimento do rigor da CLT, o teto de gastos, a reforma previdenciária, tudo isso foi feito em nome de uma mentira deslavada que você não viu e nem vai ver comprovado, porque é impossível, sabe? Sempre disseram, olha, nós vamos devolver os empregos e o país vai voltar a crescer. Não voltou a crescer com o teto de gastos, não voltou a crescer com a pejotização, não voltou a crescer com a reforma trabalhista, não voltou a crescer com a reforma da Previdência e não vai crescer com nenhuma reforma, porque o papel das reformas não é esse. O papel das reformas estruturais é outro, não é, Eduardo? Mas a economia não morreu, hein? Que bom, hein? A economia está viva, só. Eles conseguiram,